E aí, turma, tudo bem com vocês? O Fortaleza encerrou nesse domingo a sua pré-temporada nos Estados Unidos. Na verdade, uma mini pré-temporada, né? Pouco mais ali, cerca de 10 dias em território americano, lá na Flórida. O Fortaleza fez 2 amistosos, perdeu no sábado para o Miami United por 2-1 e venceu a equipe do Chicago Fire nesse domingo por 1-0, o gol do Moisés. Mas vamos lá, gente. Muito mais importante que você analisar resultados e tal, a gente precisa ser um pouco mais macro, né? Como é que a gente fala, né? Mais amplo no que acontece numa pré-temporada, né? Não é isso que o Fortaleza foi, não foi para analisar resultado, até porque isso não importa, não muda em nada o que vai acontecer no futuro pro Fortaleza. O que muda, sim, é você ter feito uma pré-temporada fora do seu país, em que você conseguiu unir todo o seu elenco, né? Você criar um vínculo maior entre os jogadores, e aí isso ajuda demais, né? Aos jogadores conhecer um ao outro, cria um círculo, né? Um vínculo de amizade, melhor ainda, né? O Fortaleza já é conhecido por ser um elenco bem familiar, né? Que todo mundo trata um ou outro como família. Então acho que isso ajuda ainda mais, principalmente com a chegada dos 4 reforços, né, que estavam, né, nos Estados Unidos, né, ou que ainda estão, né, quando está nesse domingo, que é o caso do goleiro Breno, o Diogo Barbosa, o Paul Fernandes e o Borreiro. Então, assim, ajuda demais. Além dos 3 meninos, né, dos 3 garotos da base que saíram da copinha e também se juntaram ao elenco, que foi o Gustavo Mancho, o zagueiro, o meia Lucas Pior e o atacante Cauê Canela. Então, assim, eu acho que isso ajuda demais. Além disso, eu acho que o trabalho que foi feito, né, físico, técnico, tático, de análise, de filosofia de trabalho, também ajuda demais no Fortaleza. Muitos questionam, muitos falam, não precisava ir para a Flórida. Gente, não gastou R$ 1, não teve nenhum problema, pelo contrário, eu acho que isso ajuda para os jogadores. É claro que se queria desde o início que fosse o que tinha sido acordado lá no início, né, da Orlando Cup, que era para ser contra o Atlético Nacional da Colômbia e contra o Santos, em estádios na Flórida. Não aconteceu. Paciência, mas eu acho que o trabalho que foi feito tem que ser. Isso é que tem que ser considerado, né? O Vojvoda ter conseguido fazer seus trabalhos, suas atividades, fazer com que o time treine. Teve um treino, né, contra também o Miami United, foi 13-0, um jogozinho mais tranquilo. Jogo não, né, gente? Um treino, né? Um match treino, como a gente fala. Um jogo treino, os jogadores nem utilizaram uniformes tradicionais, né, com um número e tal. Então, vamos por passo. Acho que isso era bom para dar uma movimentação. É bom para os jogadores saírem, isso ajuda demais. Pô, cara, Fortaleza tá fazendo uma pré-temporada fora e tal. Eu acho que isso ajuda demais para a imagem do clube. Por exemplo, Davi Luiz está chegando. O Gastão Ávila tá chegando. Pô, cara, como é que foi lá a pré-temporada? Foi bacana. Pô, cara, legal a Flórida e tal. A gente teve um dia para sair, fomos ali e tal. A gente criou um vínculo de amizade. O resort é espetacular, estrutura gigantesca. É um show de bola. Eu acho que querer procurar problema em algo que assim, é pelo em ovo, meus amigos. Me perdoe, não dá para você querer buscar problema porque o time fez uma pré-temporada nos Estados Unidos. Mas vai prejudicar? Não prejudica em nada. O jogo da Copa do Nordeste vai ser na quinta-feira, o jogo contra o Horizonte vai ser no sábado, o time vai usar duas equipes, isso já estava certo antes mesmo. Se o jogo fosse na terça-feira ou na quarta, da mesma forma aconteceria, iam ser 2 times com um ou outro jogadores indo para o banco de reserva. Então, não tem nada disso, tá bom, gente? Não acreditem nessa conversa, né? E nessa narrativa que estão falando. Fortaleza se prepara muito bem para um jogo que vai acontecer na quinta e no sábado, um jogo que vai acontecer na quarta e no sábado. Não tem nada disso. Então, muito bem, um planejamento muito sério, isso que o Fortaleza. Então, não prejudicou em nada o clube essa pré-temporada. Pelo contrário, ainda siga falando. Acho que foi bem bacana e eu acho que vale a pena. Esse intercâmbio desculpa, porque ele jogou contra o Miami United, né? Esse intercâmbio com o Miami United, esse intercâmbio com o Chicago Fire, isso é muito bom, isso ajuda esse network, essa conversa de dirigentes, de jogadores, para um futuro, para um próximo, negociações, para vínculo de marcas, marketing de intercâmbio, isso ajuda demais, meus amigos. Então, eu acho que querer procurar problema numa pré-temporada fora do país, eu acho que é uma besteira muito grande de quem está querendo. Eu acho que está querendo, assim, criticar e não sabe? Querer bater e não sabe. E aí eu acho que isso é besteira. Acho que mais uma dessas vantagens.
Os 3 meninos que foram, entraram nos jogos, eu acho que ter ali um contato com os jogadores, isso é importante, e acho que o Vojvoda, eu não sei, né, eu espero que ele tenha mudado nesse conceito, né, dar oportunidade para esses meninos no início é muito bom. Lembra do ano passado, quando ele colocou o Kevin e o Cauã no início ali, tá, a gente até se surpreendeu, os meninos foram para a copinha e eles vieram, então acredito que do mesmo jeito, então bem bacana, e olha aí, onde é que está o Kevin e o Cauã? Na seleção. O Cauã na seleção brasileira sub-20, o Kevin na seleção sub-20 da Venezuela e também na seleção principal. Quem sabe os meninos, né, o Cauã, o Gustavo e o Luca também não possam crescer e também depois serem convocados. Isso é que eu acho que é bacana. E, obviamente, eu acho que esses 10 dias para os novos reforços, o Breno, Diogo Barbosa, Paul Fernandes e o Borreiro é muito bom também para conhecer a dinâmica, a filosofia, tá ali direto, 100%. Se estivesse aqui em Fortaleza, iam para casa, voltavam, poderiam perder um pouco o foco. Claro que não ia ser, claro que não é isso que eu estou querendo dizer. Poderia ajudar do mesmo jeito, não é esse o problema. Mas eu acho que aumenta o vínculo por estar ainda numa pré-temporada fora, com todo mundo junto. Eu acho que se conhecendo e criando esse vínculo de amizade e de família que o Fortaleza tem. Agora, deixa a Flórida, beleza, deixou uma marca lá, deixou uma sementinha plantada, vai vir outras temporadas, outros anos, e com isso Fortaleza pode criar mais vínculos e com isso voltar aos Estados Unidos para fazer outros tipos de pré-temporada. Isso também é muito importante. Sobre os resultados, gente, me perdoe, eu não vou analisar. Perdeu de 2-1 com 2 falhas do Tinga, gol do Breno Lopes. E hoje, contra o Chicago Fire, foi um jogo, no primeiro tempo, que eu acho que o Fortaleza foi até melhor, merecia até ter saído com um resultado melhor, mas saiu 0-0. No segundo tempo, acho que o Fortaleza nem jogou melhor do que o Chicago Fire. O Chicago Fire teve muitas oportunidades ali no início, mas acabou saindo o gol do Moisés no cruzamento do Lucero. O Fortaleza depois teve até outras oportunidades para ampliar, mas não conseguiu, como também o Chicago poderia ter empatado. Então, assim, acho que muito mais importante do que isso, acho que foi a galera que foi entrando, né? Depois o Pacheco entrou, os meninos entraram, o Gustavo Mancha, o Canela, o Pior entraram. Eu acho que isso é bom para ter uma movimentação boa. O Paul Fernandes jogou mais de 60 minutos. Isso é bacana. Diogo Barbosa começou como titular. O Breno já tinha jogado na partida anterior. Então, acho que o Borreiro também entrou no segundo tempo. Então, valeu a pena. Muito boa, saúde boa. E agora sim, é pensar na temporada, enfim, porque quinta-feira começa com o Bota o Clube pela Copa do Nordeste. E aí, obviamente, a partir de amanhã, a chegada do Gaston Ávila e do Davi Luiz pra gente ver com ele. E aí vai ter vídeo pra gente falar de Davi Luiz. E aí eu fico a pergunta, né? Pô, cara, se o Paul Fernandes foi apresentado lá no Castelão, você imagina o Davi Luiz, né? Onde é que esse homem não vai ser apresentado? Porque tem, pô, Davi Luiz é um grande reforço, mas a gente vai fazer um vídeo pra gente falar bastante sobre o Davi Luiz e o Gaston Ávila. É isso, gente. Um grande abraço para você. Por favor, antes de deixar o vídeo, antes de sair do vídeo, dê uma curtida, dê um joinha, ajuda demais. E se não se inscreveu, se inscreva, que ajuda demais. Comenta, ajuda, compartilha. E diga aí o que você achou dessa pré-temporada do Fortaleza nos Estados Unidos. Grande abraço, turma.